mais uma reflexão de caminhar na graça. Há certas coisas que nós imaginamos que Jesus não passou, que ele não teve dificuldade, que ele não ficou aflito, que aquele momento que antecedeu a sua morte foi um momento talvez não tão duro como muitas vezes queremos pintar, mas não é verdade. E a gente sabe disso pelo testemunho dos discípulos. Lá, por exemplo, em João, no Evangelho de João, no capítulo 13, 21, existe a situação onde Jesus ali na ceia, tomando aquele momento com os discípulos, um momento que ele desejava muito. Ele diz assim, depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito e declarou abertamente aos discípulos: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Um de vocês vai me trair. Nós talvez não imaginamos que a traição impactaria a sua vida. E impactou. Porque é normal impactar. Somos como ele, nós também padecemos. E como nós, ele também padeceu por isso. A traição é algo fácil? Não é. Ele sofreu com isso? Sim, sofreu. Por andar tanto tempo, 3 anos, com Judas, e ele não entender nada daquilo que ele veio fazer. É difícil? Sim, é muito difícil. Talvez por amar como ele, por ofertar a própria vida e a pessoa não enxergar, é algo difícil de compreender. Tudo aquilo que ele iria passar, todo o sofrimento que ele teria, todas as dores que iria padecer, ao ponto de que ele mesmo declara no jardim, logo mais à frente, que se fosse possível que o Pai passasse dele aquela hora. Mas sabemos que foi para aquela hora que ele veio. Ele veio para morrer, para sofrer e padecer em nosso lugar, para que pudesse comprar nós para Deus, para que ele pudesse nos ofertar a Deus, de maneira que a sua vida como oferta, como sacrifício, pudesse nos reconciliar com Deus, expressão do seu amor, que Cristo fez e nos deu de exemplo, que mesmo neste momento difícil, ele se manteve fiel à vontade de Deus. E é o que nós devemos aprender, ou melhor, compreendermos que é assim que a gente vive. Não se trata de uma expectativa de que as coisas serão diferentes, pois não serão. Nós, ele, qualquer pessoa, padece e sofre pela traição. E a gente sofre pela traição. Um amigo, um irmão, pessoa que andamos juntos por tanto tempo, compartilhamos tantas coisas, nos traem. Assim como a gente trai essas pessoas. O que a gente precisa entender é que nós devemos permanecer fiéis à vontade de Deus. Sofrimento, dores, dificuldade, teremos, todos nós teremos. Assim como ele, como Cristo fez, nós devemos fazer. Sermos fiéis à vontade de Deus. Nos comprometermos com essa vontade, buscarmos cada vez mais o conhecimento dessa vontade, a compreensão do querer de Deus, para que a gente não seja religioso neste mundo, mas que sejamos expressão de Cristo, ou seja, filhos que revelam o Pai ao mundo. Que nós o imitemos em todas as coisas. Deus o constituiu Senhor sobre todas as coisas, mas ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo a quem a gente deve seguir. E a gente precisa aprender que essa é a vontade de Deus. Esse é o querer de Deus, o nosso amadurecimento, que a gente cresça, que a gente conheça, que a gente aprenda a viver a vontade de Deus, de forma plena, total, como filhos que revelam seu reino, que manifestam a sua glória. Não se trata de outra coisa, não se trata de outra maneira de viver, mas de compreendermos que essa é a vontade de Deus, o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, e mesmo diante da traição, nós permanecemos fiéis ao Senhor, honrando e glorificando o seu nome. Essa é a sua vontade, o seu querer para as nossas vidas, que a gente possa crescer, amadurecer e buscar cada vez mais conhecimento de Deus e de sua vontade, pois ele é o nosso Pai. E Jesus é o caminho para conhecermos o Pai. Que a gente entenda isso e que busque conhecimento do Senhor, santificando o nosso proceder, santificando de maneira que ele seja visto em nossas ações, principalmente no amarmos uns aos outros. Que a gente entenda isso e que a gente busque essa vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site. Ouça as outras reflexões.